Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gravei esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre equações. Tá? Vocês no roteiro anterior resolveram já alguns tipos de equação. No atual vocês vão resolver outros tipos. Já resolveram, na verdade, né? Esse vídeo está lá no meio do roteiro, então vocês já devem ter feito algumas coisinhas. Mas eu queria aproveitar, gravar um vídeo para conversar com vocês sobre os tipos de equação que vocês viram até agora e depois discutir uma outra equação justamente para tentar tirar um pouco a ideia de que toda equação é de um certo tipo. Tá? Embora, de fato, conseguir identificar o tipo de uma equação muitas vezes ajuda a gente a achar um caminho para resolver, também é importante que a gente não fique achando que toda equação é sempre de algum tipo fixo e que toda equação que é daquele determinado tipo resolve de uma única maneira. É bom ter um pouquinho de versatilidade na hora de resolver a equação e na hora de entender com que equação você está lidando. Tá joia? Então eu vou mostrar, a gente vai fazer 4 vídeos no total ao longo desse vídeo. 3 dessas equações vocês já conheceram e depois a última vai ser relativamente nova. E aí eu vou discutir com um pouco mais de calma com vocês. Tá joia? Então vamos lá. Deixa eu começar apagando aqui meu desenho, né? Desenho super bonito. Aqui, beleza? E vamos começar então relembrando um tipo de equação que vocês já conhecem há bastante tempo. Provavelmente é o tipo de equação que vocês conhecem há mais tempo, tá? Então essa equação é desse tipo aqui, ó. Tá? Esse formatão, esse jeitão aqui de equação, esse tipo de equação, vocês conhecem provavelmente desde lá do 7º ano, 8º ano, alguma coisa assim. Tá joia? E você já deve ter resolvido muito. No roteiro anterior, eu pedi para vocês resolverem mais algumas. Eu vou sugerir que vocês parem o vídeo, resolvam a equação e aí depois vejam a minha resolução acelerada. Tá joia? Vai lá! Perfeito, gente. Então, bem, espero que vocês tenham conseguido resolver, né? Depois de alguns passos, você chega que a solução dessa equação é x igual a 3. Certo? E os passos que a gente seguiu aqui foi basicamente ligado à operação inversa, né? Esse mais 1 aqui, ele estava somando do lado esquerdo da equação, a gente passou ele para o outro lado fazendo a operação inversa, subtraindo. Então ficou 2x é igual a 7 menos 1. E a gente fez isso para que o x vá ficando isolado de um dos dois lados da equação. Tipicamente do lado esquerdo, mas poderia ser do direito também, do mesmo jeito. Então, a gente vai fazendo operações inversas até que eu fico com uma equação que é do tipo x igual a alguma coisa, x igual a um número. E isso aqui me dá a solução dela. Então, eu vou alterando essa equação até chegar nesse formato em que a solução está escrita, né? Está me dizendo x é igual ao 3. E aí eu encontrei a solução da equação. Então, sempre que eu tenho uma equação com essa cara, ou seja, o x sem nenhuma potência, sem nenhum quadrado, cubo, nada assim, multiplicado e somado com alguns outros números, eu consigo ir, usando a ideia de operação inversa, eu consigo chegar na solução final. Tá certo? Essas equações aqui são chamadas de lineares. Tá? E a gente já fez no roteiro anterior, vocês já devem ter estudado bastante desse tipo de equação desde aí do 7º, 8º ano. Tá joia? Tem um outro tipo que vocês também devem conhecer bastante e que a gente também discutiu no roteiro anterior, que é esse tipo aqui, ó. Certo? Vocês já devem conhecer, mas de novo, vou fazer a sugestão, pausa o vídeo, resolve e depois a gente continua. Pronto. Nessa segunda equação aqui, eu chego no final que eu tenho duas soluções, certo? Então eu chego que uma das soluções é menos 2, a outra solução é menos 3. E para resolver, veja que eu não usei nenhuma estratégia parecida com a anterior. Né? Eu não me preocupei em tentar isolar o x de um lado da igualdade. Eu usei essa
formulinha aqui, que vocês devem conhecer como fórmula de Bhaskara ou fórmula resolvente, alguma coisa assim, que me dá a solução para esse tipo de equação aqui, que são as equações quadráticas. Quando aparece aqui o x elevado ao quadrado, o x sem nenhum ao quadrado, e depois algumas somas, algumas multiplicações. Então, quando eu tenho esse formato de equação, eu consigo resolver e chegar, usando a fórmula de Bhaskara, e chegar nas duas soluções. Normalmente são duas, às vezes é uma, às vezes nenhuma, mas essa discussão a gente não precisa ter agora. Então veja que se eu identifico uma equação como sendo quadrática, eu aplico a fórmula de Bhaskara e eu consigo obter as soluções. Se eu tentar fazer isso numa equação que não é quadrática, como essa primeira aqui, né, uma equação linear ou uma equação afim, eu também não consigo, ela não vai funcionar. Então aqui eu uso uma estratégia diferente para resolver. Se eu tentasse usar a estratégia da primeira para resolver uma quadrática, eu até consigo resolver, mas é meio trabalhoso. Tá? Eu preciso ter bastante consciência do que eu estou fazendo para de fato chegar na resposta. Não é tão simples como foi aqui na primeira coluninha, na primeira equação que eu fiz com vocês. Então veja que nesse caso, identificar qual é o tipo da equação ajuda a gente a escolher um caminho bom para resolver. Tá joia? Bem, esses dois tipos vocês já tinham estudado, a gente já viu no roteiro anterior. Vamos ao terceiro tipo, que é o tema do roteiro atual. Eu vou fazer aqui uma equação bastante simples, está bem direta ao ponto. Vocês tentam resolver, eu vou dar uma pausa e vocês tentam resolver, tá? Então, como resolveria essa equação aqui? Certo? Veja que aqui eu tenho o 2 elevado ao x, então a minha incógnita, né, o valor que eu quero descobrir, ele está na potência, ele é um valor que está na potência de um número, igual a 8. Então vai lá, mais uma vez, pausa e tenta resolver. Bem, essa daqui eu vou resolver falando um pouquinho, tá? Porque esse é conteúdo novo, é conteúdo desse roteiro que vocês estão fazendo agora. Então, para resolver esse tipo de equação, uma das estratégias que pode funcionar é você tentar transformar as duas potências, a potência que está do lado esquerdo do igual e do lado direito do igual, na mesma base, fazer com que seja do mesmo tipo, né? Um número elevado a alguma coisa, mas o mesmo número dos dois lados. Nesse caso aqui, o número que eu tenho em questão é o 2 e o 8, tá? Então, eu poderia tentar fazer o 8 virar uma potência de 2 ou o 2 virar uma potência de 8, certo? Nesse caso, imagino que vocês saibam disso, imagino que vocês estejam familiarizados, que o 8 é igual a 2 ao cubo. Então, eu consigo transformar o 8 em uma potência de 2 meio fácil, né? Meio diretamente. Então, isso aqui eu posso reescrever como 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. E aí, olha só, agora eu tenho que as duas potências dos dois lados da igualdade, então eu tenho 2 elevado a alguma coisa é igual a 2 elevado a outra coisa. Então, as coisas devem ser iguais entre si, certo? Porque se a minha base vai ser igual, as coisas que estão ali, as potências, devem ser iguais. Então, eu posso simplesmente escrever x é igual a 3. Essa passagem daqui para cá é o que algumas pessoas chamam de tira a base, cancela a base, remove a base, anula a base. Eu costumo dizer simplesmente iguala as potências. Então, se eu tenho bases iguais, eu posso simplesmente igualar as potências para conseguir achar a solução da minha equação. Então, aqui nesse caso, x é igual a 3. Certo? Beleza. Esse foi o tipo de equação que vocês estão estudando agora, no roteiro atual. Tá certo? O que eu vou fazer aqui é propor uma outra equação ligeiramente diferente dela. Deixa eu fazer aqui um risco no meio. Eu falei que é um C4, né? Mas eu acabei de me lembrar que não vão ser 4, não. Vão ser 5, tá? Então, vamos lá. Eu vou propor para vocês a seguinte equação, olha só. Opa, sem usar régua aqui. Aqui, beleza. Então, eu vou propor a seguinte equação para vocês. Essa daqui, tá? Bem, vamos olhar para ela um pouquinho, vamos pensar um pouquinho nela, tá? Veja aqui, primeira coisa, eu tenho
o x no expoente, o x na potência. Tá? Isso sugere que essa equação é do tipo exponencial. Porém, ela não está com a mesma cara dessa daqui de cima, que era um número com potência igual a um outro número. Veja que ela tem mais componentes envolvidos. Tem uma coisa multiplicando a minha potência, tem uma coisa somando aqui. Então, isso está um pouco diferente. Isso de ter alguém multiplicando e alguém somando lembra mais até esse primeiro tipo de equação que a gente estudou, que eu falei agora no vídeo, né? Então, tá um pouco diferente, né? Tá um pouco incomum. Então, antes da gente resolver ela, eu vou pedir para vocês resolverem uma outra aqui do lado, olha só. Vou fazer em azul aqui. Então, eu vou pedir para vocês resolverem essa equação aqui, ó. Opa. Então, veja que ela é muito parecida, né, com a anterior. Tem vários valores em comum com a anterior. Eu vou pedir para vocês resolverem ela, tá joia? Então, vai lá. Pausazinha aí para vocês. Resolve a equação. Perfeito, gente. Então, olha só. Resolver essa equação. Veja, ela é do tipo equação linear. Ela é do mesmo tipo daquela primeira que a gente fez. Tá certo? Ela é uma equação linear. Então, bastou usar a ideia de operação inversa, né? Então, esse 5 estava somando, ele vai para lá subtraindo, então 23 menos 5 é 18. Esse 2 estava multiplicando o x, então ele vai para lá dividindo. Então, fica 18 dividido por 2, que vai dar 9. Pronto, cheguei na solução, x é igual a 9. Tá? Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Feita essa equação, né? Essa equação não deu nenhum trabalho, né? Não tem nada muito diferente, é uma equação mais ou menos conhecida, meio manjada já. Então vamos voltar agora para a anterior. Veja que a anterior, o que aconteceu foi que ao invés de ter o x aqui, eu tenho 3 elevado a x. Tá joia? O que transformaria ela numa equação exponencial. Só que ela tem essas coisas somando e multiplicando. Então, antes de tratar como eu trataria uma equação exponencial, eu vou resolver esses caras aqui que estão somando e multiplicando, para que ela fique mais simples, para que a apresentação dessa equação fique um pouco mais simples. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 5 que está somando, vou passar para lá subtraindo, e vou seguir esse processo do mesmo jeito que eu fiz do lado direito aqui da minha tela. Então, olha só, eu vou ficar com isso aqui. Agora esse 2 está multiplicando o 3x, eu vou passar ele dividindo. Olha só. Eu consegui tornar essa equação aqui, que era cheia de elementos, numa equação muito mais simples. Certo? Muito mais tranquila da gente trabalhar. Né? E parecidíssima com esse terceiro tipo que eu tinha mostrado aqui em cima. Então, agora, nesse ponto, eu consigo aplicar as técnicas de equação exponencial. Então, esse 9 aqui, de novo, né? Acho que todos vocês devem saber, devem lembrar que 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao quadrado. Bem, como as duas bases aqui, né, são iguais, eu posso simplesmente igualar os expoentes. Então, eu posso igualar x é igual a 2. Olha que beleza. X é igual a 2. Achei a solução da minha equação. Certo? Então, bem, gente, retomando. Qual era o objetivo desse vídeo? Era mostrar para vocês que em algumas equações a gente não vai usar simplesmente uma técnica isoladamente porque ela é desse tipo ou daquele outro tipo. Identificar os tipos é útil, porque muitas vezes alguns tipos exigem certos caminhos específicos, mas a gente tem que ter em mente que em alguns casos a gente vai precisar misturar tipos ou trabalhar com aquilo que a gente tem na mão. Então, nesse caso aqui, essa equação não seria uma equação exponencial tradicional, mas ela está lá, o x está no expoente. Então, em algum momento eu usei a técnica típica de equação exponencial, né? Nessa passagem aqui, nesse trecho final. Só que antes, tudo que veio antes aqui foi, se fosse para chamar de técnica específica, né, seria a técnica da equação linear. Então, às vezes eu preciso combinar essas coisas para conseguir resolver equações. Tá joia? Bem, gente,
Eu liberei. A próxima questão vão ser equações mais ou menos com essa cara para vocês resolverem. E com isso a gente fecha esse segundo roteiro. Tá joia? Qualquer dúvida, a gente anota aí e eu tiro de vocês no nosso encontro síncrono. Tchau, tchau.